Vamos se divertir! Energias positivas pra vocês! Começando mais um do nosso Inteligência Condominial, Rádio Somos Condomínio, rumo a 10 mil inscritos. Conto com você aí! Se inscreva, curta, comenta, vem pra cá aprender conosco. Mais de 10 anos ensinando você, amigão síndico, a ter mais noites tranquilas de sono através de duas coisas importantíssimas. Primeiro, adquirir conhecimento. Segundo, vou incluir criar vergonha na sua cara e começar a praticar aquilo que você vem aprendendo, que eu tenho certeza que a sua gestão vai ser super tranquila. E vamos que vamos! Hoje recebendo ela, amiga Carol da Vitalis. Tudo bem, Carol? Toda elegante hoje, né? Hoje eu vim na paleta da Vitalis, né? Então, pô, eu tô até com vergonha. Todo mundo tá chique aqui hoje. Eu sou do povão. Pra fazer o merchan da Vitalis, a gente já veio ali nas cores, né? Bom demais. Estou ótimo. E você, Thiago, como Poxa, você está? Tô respirando, tá bom pra caramba. O resto é a gente que constrói. Só O resto a depende gente da corre gente. atrás, Tudo escolha. né? E ainda tem um feriado no meio pra quem pode aproveitar. Claro! E vamos pra parte mais clean do nosso programa aqui. Ô, minha amiga, ela que é referência em direito condominial do Brasil, do mundo. Advogado, você trata bem, porque senão dá B.O. Minha amiga, doutora... Amiga não, advogada, referência, expert em direito condominial, doutora Priscila! Oi, Thiago. Elegante também. Obrigada aí pelo carinho de sempre com a gente, né? Obrigada pela oportunidade de estar mais um programa. Hoje vai ter cheio de bucha aí pra gente destrinchar. Eita. E é a oportunidade da gente propagar conhecimento, né? Esse é o objetivo, é isso que eu gosto de fazer, então eu te agradeço imensamente a oportunidade. Eu também gosto, tem 10 anos que a gente desenvolve esse trabalho aqui. Ó, 10 mil inscritos, conto com você. Se inscreva aí pra gente alcançar essa meta aí, que é uma referência no Brasil. 10 mil inscritos. Você lembra do programa de semana passada? Eu lembrei agora. Ah, o Jorge falou que você tinha. Mas eu não sou o Jorge, né? Eu não sou o Jorge, eu sou R$1.000. Mil não, 10 mil reais. A gente também participa desse sorteio? Participa, só se inscrever lá e participar. Eu acho justo, 10 mil inscritos, 10 mil reais, eu acho que é... Vamos que vamos! É justo, mas agora já foi. O que você tem que fazer? Lançar pros 20 mil? Vou pensar nesse caso. 100 mil inscritos. Que tal 100 mil inscritos? O que você acha? Comenta aí. 100 mil inscritos, um prêmio de 10 mil reais. Aí sim, eu dou. 10 mil reais. Eu vou doar com o maior prazer, dando que você recebe. E ele, uma das maiores referências de engenharia condominial do Brasil, o homem disruptivo antes e depois. Ele que dividiu o conceito de engenharia condominial no Brasil e no mundo. Ele, Diógenes! E aí, pessoal, beleza? Doutora aqui sempre elegante, a minha amiga da Vitalis sempre elegante. E você, Thiago, como é que tá? Lindo e maravilhoso. Às vezes e elegante também, eu estou elegante do meu jeito. Você sabe como que funciona. Às vezes a gente não pergunta nem pro nosso síndico como é que ele tá e já leva direto para ele um problema, né? Vamos falar disso daqui a pouco. Então, como é que você tá, meu caro síndico? Um monte de problema. Mas fazer o que? Faz parte da nossa profissão, né? Mas se anime, coloca energia, vamos trabalhar. Páscoa! Tem tretas por aí, Thiago? Um monte. Tem tretas. Vamos resolver as tretas, porque o bicho tá pegando, né? Você tá vendo aí que a galera tá... Notícia de corrupção aí em São Paulo o tempo todo. Águas Claras agora, uma corrupção de 1 milhão. Né? Não é corrupção, condomínio fazendo cara. obra. Ó, não você, é meu amigo síndico, que está aí contratando obra, não aceite que as construtoras coloquem taxa de juros no seu contrato de manutenção, de obra, de fachada, porque isso é um ato ilegal. A construtora não pode financiar obras dessa forma e você vai estar concorrendo a um crime financeiro. Só quem pode aplicar juros sobre contratos, operação financeira, são os bancos e as financeiras, com KNAI de banco e financeira. Demais. Vamos para frente, vamos para frente. Né? Ó, você manda sua pergunta para o inteligenciacondominial@gmail.com. Não posso esquecer da rede SPTV, toda segunda-feira, 19h20, esse encontro marcado para falar do universo condominial, porque é isso aqui, a gente quer entregar conhecimento para você, amigão síndico, para você, amiga síndica, para todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais sobre isso, inteligenciacondominial@gmail.com. Então vamos lá, preparada, doutora? Vambora, Thiago. Você tá com medo, tá com que isso aí? Um tablet agora. O iPad aqui do lado. Preparada. Vai buscar na fonte ali a da lei. Ó, primeira pergunta, essa aqui é muito importante porque é interessante, isso que acontece direto no condomínio. Paulo Roberto. E o título é Limite de Responsabilidade. Qual o limite de responsabilidade da tubulação, onde é a responsabilidade do condomínio e a partir de que ponto é a responsabilidade do condômino? Aí é um bem bolado, hein? Vamos juntar os dois aí, a vai falar sobre isso. E aí? É um bem bolado, E aí, Thiago. meninas, o que vocês acham disso aí?
Vamos criar um marco, isso aí, vamos criar uma referência para o síndico entender isso na prática, hein? Vamos Vai lá, lá. quem se habilita? A questão no que se refere à tubulação, a gente precisa verificar qual a equipe de engenharia do condomínio para verificar se aquela tubulação ela é proveniente de uma área comum do condomínio e que seja sobre a tutela e manutenção do empreendimento. E aí a gente tem que verificar quais são as tubulações das áreas privativas. Por quê? Porque dentro das unidades habitacionais, dentro do seu apartamento, tem uma área que começa a tubulação da área privativa, não é isso, Sim, Diógenes? exatamente. E aí, com isso, a gente consegue fazer a independência de responsabilidades nesse sentido. Então, o interessante é que você sempre verifique com a sua engenharia assistente aonde que estão essas tubulações que são da área comum, para então você poder mensurar juridicamente se é uma responsabilidade sua na condição de síndico, né, do condomínio, ou se é uma responsabilidade inerente àquela unidade imobiliária específica, na qual você pode até intermediar eventual resolução de conflito entre condôminos. E aí, Jorge, você que é o engenheiro, qual o seu parecer? Quer comentar alguma coisa, Carol? Já passou do... Fala aí, Carol, vai o que você primeiro? acha, Carol? Fala, Deixa. o que você acha disso aí? Deixa. Então, é o que ela colocou. A gente precisa entender muito. Eu costumo dizer que meu direito começa quando acaba o seu. E entra nessa questão da tubulação. Em todas as áreas dentro do condomínio. Eu preciso entender até que ponto vai da parte de condômino, onde eu posso mexer e onde é a obrigatoriedade do condomínio / síndico. O que ele Porque, discute assim, aí, né? Onde começa esse limite que ele quer saber e onde termina, né? Onde a termina. partir de quando é do condomínio. Só que quem vai poder fazer isso? Eu posso pegar um pedreiro e ir lá fazer? Um pedreiro, com certeza, ele não tem capacidade nem qualificação para aquele serviço, nem para análise. Então, na minha opinião, cabe também a questão do próprio condomínio ali e atrás, como a doutora falou, do engenheiro que atende o condomínio, fazer um estudo, falar assim, olha, a partir daqui, até aqui é responsabilidade do condomínio, a partir daqui é sua responsabilidade. Eu não gosto de falar porque o Jorge tem um parecer técnico, tem aquela vamos dizer assim, né, que o pessoal fala que vertical é condomínio, horizontal é do condômino, né? Já teve situações que eu já vi que falam que é do registro para dentro, é do condômino, é do registro para trás, né? Exatamente. Eu acho que é importante você falar sobre isso, porque tem essa confusão às vezes, né? Existe uma forma de você identificar, porque é o seguinte, o condomínio é responsável pela parte de toda a infraestrutura elétrica, hidráulica, de esgotamento, que é canalização de mais de um ramal. Então vamos colocar assim, tem uma tubulação aqui que fosse minha mão, que vai alimentar 5 unidades. Então até aqui é o condomínio. As 5 unidades, quando elas ramificam, elas passam a ser dos proprietários. Algumas diferenças se dão porque eles colocam os registros avançados nessa linha de ramificação. E aí muita gente considera do hidrômetro para trás a parte do condomínio, porque ali não é medido, né? Só o consumo interno da unidade. Porque depois faz aquele balanço de contas e tal. Outras pessoas consideram essa parte da verticalidade e horizontalidade, que você pode entender o condomínio como uma árvore de tubos, e aí as unidades, cada uma com suas ramificações. Mas tem parte de infraestrutura diferenciada. Então, o que é o certo de fazer, né? É você entender o que é o seu sistema, ter os seus projetos em mãos. Quando você não tem essa questão do projeto, você aplica a destinação em cima da ramificação realmente. Então, vamos supor que você tem um filamento de tubos de água subindo aqui, e para cada nível do pavimento você tem aqui apartamento 101. Primeiro andar, ele ramifica para cá. Então, a partir dessa ramificação que direciona especificamente para aquela unidade, a responsabilidade vai até ali. E o condomínio vai até aonde chega o fornecimento. Entendeu? Então, você vai sempre analisar, primeiro, pela peculiaridade do imóvel. Segundo, se é uma infraestrutura hidráulica, que a gente chama de linha de distribuição, que é do condomínio. E se for a ramificação, que alimenta apenas a unidade, da base da raiz dessa ramificação até a unidade por completo é do morador, do proprietário. Boa demais! Tem que aí. ter a interpretação, mas via de regra é isso. Bom demais! Então, Paulo, espero que a gente tenha ajudado você aí e todos os síndicos do Brasil afora. Pessoal, vamos na campanha 10 mil, se inscreva no nosso canal, deixa comentário, isso é importantíssimo também pra gente poder entregar mais aí pro youtuber. Quero mandar um abraço para 10 milhões de pessoas que não assistem pela rede SBTV. Não é brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Só né? essa aqui vai ser importante. Tem
Tinha um cara que falava assim, não era? Só subindo, só subindo. Vamos lá, vamos que aqui, vamos. meu Ó. amigo. Próximo amigo, Ricardo. O tio dele é último andar do prédio. O que acontece no último andar do Eita, prédio? vamos lá. Último Tá, tá, andar tá. do prédio. O último andar é meio tenso. É o andar da Boa Vista, né? Onde você tem as melhores visões das coisas. Vamos lá. Depende da forma que você vê. Lá é onde o pessoal gosta de ver Eu o moro pôr no do sol. último andar do prédio, vamos ver. Aí você agora. deu azar que tem um prédio maior que o seu, né? Lá o pessoal gosta de assistir o pôr do sol. A Priscila não tem problema porque ela mora numa mansão, né? Você sabe disso, né? De frente pro mar ali e tal. Um dia eu vou chegar Ela nem lá. mora em já. Brasília, ela só pega o avião, fica uma semana aqui, final de semana pra praia. São os Aí, que bate-volta. beleza. Amém. Fazenda no Goiás. Vamos lá, ó. Então vamos relatar aqui pra vocês que acho que é um tema interessante. Ó, o último andar do prédio, onde se encontra o barrilete, Barrilete. caixa d'água e bomba de pressão, está sendo utilizado também para espaço de convivência para os funcionários terceirizados da limpeza. Eita. Olha, Vamos lá! É o famoso cantinho da galera. O síndico tem ciência, inclusive instalou geladeira, micro-ondas e sofá nesse espaço. Olha que legal, ficou confortável. É um bom espaço, Aí hein? pergunta, isso é Uma permitido? kitnet. Vamos lá, aí continua. O morador do último andar reclama do barulho e movimento que está fazendo, que o espaço passou a ter. Com este morador, aí fala, como este morador pode solicitar seus direitos? E aí, doutora, primeira coisa, Jorge, pode ou não pode ter? Eu acho que não pode não, hein? Nesse local. Olha, não precisa ter muita opinião sobre pode ou não pode. Esse espaço destinado à circulação e manutenções, ele não é um espaço destinado ao convívio Ao descanso. saudável das pessoas, ao Salubre deitar, também, né? ao trocar de roupa, ter uma geladeira. Não é assim. Salvo engano, né? Vai que o condomínio dele é um super... Já viu aquela questão? Você fala, tá errado, mas no meu condomínio não é assim. Todo mundo tem essa parada. Tem. Então, ó, vamos falar assim. Vai que no condomínio dele não pode ser assim, né? Via de regra, gente, esses espaços são automaticamente destinados para funcionalidade. Para operação de risco, para manutenção das máquinas, etc. Aí sobra um vão daqui, outro dali, você faz uma paredinha e cria um ambiente onde você, que é o síndico, que falou que o síndico está ciente, você que é o síndico está responsável por tudo isso que aconteceu lá. Você está isentando, inclusive, a minha amiga terceirizada está aqui, ó, a terceirizada sobre responsabilidade com o próprio funcionário. Você está colocando no seu bolso uma conta que não é sua e como representante do condomínio, você está colocando no bolso de quem você está representando uma conta que não deveria estar lá. É muito errado isso daí. Tá? Essas passagens, elas são feitas como rota de fuga, para você fazer manutenção de equipamentos, etc. Elas não são feitas para salvaguardar a vida de gente que está lá descansando, dormindo, ou colocando uma tomada a mais, um ar-condicionado, porque botou uma geladeira, aí põe um ar-condicionado. Sofá. Aí põe um sofá. Pra pegar fogo, Aí vai vai fazer o quê? No sofá? Impermeabilização. Eu pensei que é Aí outra leva coisa, o tá gás gelei pra aqui lá. agora. Né? Leva o gás para lá, faz aquela impermeabilização que explodiu o apartamento aqui em Valparaíso, Valparaíso, né? Fala sério. Então, para que o síndico E pode vai fazer outras fazer coisas isso também, né? para acolher? Ninguém vai dar valor nisso. Ah, o síndico era legalzinho. Você vai trocar você rapidinho. Você está síndico. Para de carregar problema para a vida inteira. Você está síndico. Agora o cara ficou síndico uma vez, vai ter problema para 20 anos. Tem que ser inteligente, Jorge, pô. você tá falando uma coisa Faz importante. que é Que certo. esses dias eu estava conversando com a minha esposa sobre isso, né? Depois de 10 anos, eu aprendi uma lição que é para você, amigão síndico. Não se coloque em posição de risco. Porque é o que o Jorge isso? falou. O cara isso? nunca vai lembrar você. Isso é Eu tenho verdade. certeza que a intenção aqui foi de uma boa vontade. Só que às vezes o risco que você vai correr não vai suprir. Porque depois o cara falar assim, o mesmo cara que te apoiou, na hora que der a merda, vai falar o seguinte: não sei de nada, é você que é Eu responsável. só dei, assim, ele fala assim, ó, eu só dei a ideia, o responsável é ele. Eu só queria ajudar. Carol, Vai vendo? Hã? eu queria que você falasse um pouco do aspecto dessas situações que acontece muito com o condomínio. Não tem um espaço para receber os funcionários adequado. Adaptações, Fala um pouquinho né? sobre isso aí. É justamente isso. Qual é a obrigação do condomínio / terceirizada? Dispor de um local apropriado para aqueles funcionários, colaboradores terem Sim. acesso ali à sua hora do almoço, à sua hora do descanso. Então, eles precisam dispor desse local. Mas, nessa situação, a gente já está saindo desse parâmetro e entrando numa situação de risco. E pensa nesse condomínio, um incêndio, alguma coisa desse tipo, e esses funcionários estão neste local. Quem é que vai ser
como é que fala? Punido. Não é a terceirizada. É o condomínio. É o condomínio. Responsabilidade O ambiente do condomínio. A tá? segurança no ambiente de trabalho é de responsabilidade do condomínio. E aí nós entramos em uma outra questão. Tem os colaboradores, os funcionários que estavam ali naquele local. Esses funcionários é da terceirizada. Só que também cabe à terceirizada, Thiago, ver esse tipo de situação e sinalizar. Eu vou lá e vou passar para proteger, né? Ninguém sabe o que o calado quer, né? Olha, viu? Não falou nada. Aqui não pode ficar da mesma forma quando você vai fazer visitas no condomínio, vistorias, e você vê ali na casa de bomba como negócio de entulho. Você tá lá, tem bicicleta, tem patinete, vou te falar, isso não pode. Por aí você tem muito aí, duvido você não olhar direito o seu condomínio, você vai ter um ponto. A NBR 5626, que fala sobre os reservatórios e a formatação deles, né? Ou seja, a arquitetura deles, tem elementos mínimos que tem que ter segurança para fazer a manutenção. Então, quando a gente vai projetar reservatórios de água, espaço para poder ou qualquer reservatório, ele tem que ter um espaçamento mínimo de 60 centímetros para a pessoa passar. Ele tem que ter uma escada de degrau que a pessoa não caia dentro do reservatório. Ele tem que ter uma tampa ou um mecanismo de segurança para, se ele operar e ficar em emergência, ele acionar isso. Entende? Então, esses ambientes são projetados nessas condições. E muitas vezes eles são insalubres. As condições mais antigas, aí, você que tem condomínios com mais de 10, 15, 20 anos, você já está com uma condição de espaço de desenho, de arquitetura nos seus espaços de trabalho muito reduzida. Quem dirá você fazer adaptações para acomodar funcionários que estão sobre outra guarda jurídica de responsabilidade, colocando no seu ambiente como se você pudesse fazer isso. O seu prédio já tem as áreas que são de uso comum, já tem a determinação do combate a incêndio. Né? Foi feito aí você vai forma, quebrar toda essa qualidade de segurança técnica que está te protegendo na gestão. Está aqui uma síndica e vai falar, não, pode deixar que eu sou um cara legal ou uma mulher legal que eu vou cuidar dessa turma aqui. Eu quero ver a doutora. Tá aqui, ó. Você vai criar um problema maior do que o que você tem da administração. Vou jogar uma pimenta aqui nessa conversa, porque tá todo mundo... Porque tá todo mundo partindo da premissa que foi uma coisa feita de forma... aleatória, de forma clandestina. É deliberado isso aí. Não, aí você para pensar. Tem empreendimentos que ele tem espaços e que a construtora, na hora de construir, deixou aqueles vãos. Sim. Isso acontece muito, inclusive nas construções antigas. Eu tive a oportunidade de fazer uma vistoria recente no empreendimento aqui de Brasília, onde tem uns vãos que, se você pavimentar e colocar parede, dá para fazer várias coisas lá dentro. Só que aí você tem que entender, junto com a engenharia, se aquele espaço ele pode ser utilizado de fato ou não. Isso. E se você partir da premissa que esse era um espaço que não estava sendo aproveitado, você submeter essa questão ao engenheiro para fazer uma análise técnica, submeter uma deliberação assemblear com quórum qualificado. Será que você não regulariza essa questão? Lógico. E faz o aproveitamento do espaço? Mas a questão, assim, acho que está trazendo um ponto de vista interessante, né? Só que ele já fala que foi dentro da questão aqui, ele está falando local, que é dentro da casa de bombas, pelo que eu entendi. Não, ele não colocou que é da caixa de bomba, não. Pode ser qualquer área do prédio, porque, não tem problema. Pode ser seu subsolo. Se você tomar os procedimentos que a doutora está falando, de fazer uma consultoria, levantar as condições de usabilidade, o quanto aquilo é salubre ou não, se atende à norma de segurança de circulação, ventilação, se é apropriado, se peso, estrutura. Se você pode botar essa geladeira lá, se você tem elétrica para isso, se você tem ar-condicionado. Ou seja, se você traz um estudo técnico e deliberadamente tem a intenção de criar um espaço melhor no seu condomínio, você pode fazer. O que não dá é para você adaptar e fazer de conta que você não está sabendo o que está acontecendo, enquanto as pessoas estão passando por situações que elas mesmas às vezes não falam, mas estão se constrangindo. E o ambiente é seu, porque aí você está responsável por ele. Dessa outra forma, não. Você está evoluindo. Vamos lá. Tá vendo? Eu tô... Tá educado, né? Não tem ninguém. Já levantou o dedinho. Eu respeitando o que faltou 6 segundos para ele falar. Vamos lá. Duas coisas que é importante. Primeira, não é só levar para a Assembleia, que a doutora falou, tem que ter um parecer, tem que saber se está dentro da norma, porque tem muita gente que tem fala assim, vou levar para a Assembleia é autossoberana. Nem sempre, depende da situação. Agora eu falo do condômino. Até porque você tem que fazer dimensionamento de carga, se aquela parte da laje pode ter. Não, mas muitas vezes não. O síndico que quer aprovar. Mas muitas vezes a Assembleia o pessoal vai na tora mesmo e aprova em Assembleia. Aí não. Aprovação, ele tem que levar
o como, né? E as vantagens, entendeu? Não, mas às vezes se ele assim, leva meio, não tô muito a mas favor ixi, e o pessoal, tal, ele sempre vai ter uma dificuldade. Tu só a chega mais. lá e fala assim, não, que é pro morador, o pessoal tudo bem, ok e tal. É desse jeito que funciona o dia a dia, né? E aí a outra gente coisa. tem que fazer isso mesmo que a gente está fazendo, é a conscientização. Isso, é a popularizar. necessidade do gestor trabalhar de acordo com as novas técnicas. Exatamente. Por quê? Porque mesmo que ele tenha uma deliberação assemblear, determinando a utilização do espaço, se ela não cumpriu o quórum específico, se ela foi instalada de forma contra uma NBR, o condomínio vai Aí não pode responder fazer, por não pode isso, fazer, entendeu? é isso. Então você como gestor, você tem que cautelar E o agora ainda empreendimento tem que um você detalhe, né? administra. NR1 veio aí, né? Com aspectos psicossociais do trabalho. Isso aí não já vai vi. funcionar, não. Vai- Isso Vambora lá, vem ó. da obrigatório própria agora. convenção. Como é que você vai Bem na medir isso? conta. Então, É. condomínio, vamos lá, vamos fazer a NR1 pro síndico. Quero ver se ele o síndico. O síndico, olha, o síndico Você é o primeiro, o síndico viu? vai prestar serviço pro condomínio, velho. As terceirizadas já estão sendo cobradas. Mas Mas é. a terceirizada Mas é tem que sim. ser O síndico Tem que se é adequar. Sabe qual que é o Porque- problema do síndico aí? Vou te falar. É porque ao mesmo tempo que ele precisa de ser atendido na NR1, precisa- ele também é a liderança que precisa criar essa cultura. Então mas é se o verdade cara não o tá que você bem, como é que ele falou. vai criar cultura? Pois é, mas é verdade o que você falou Quer primeiro. ambiente você que tá mais síndico. hostil do que o de síndico? Pois é isso. Tem uma pessoa que eu tô rezando pra virar síndico, pra mudar a cabeça. Só- Vamos lá! Mas, gente, vamos lá, aqui, ó. Vamos falar do morador. A gente não falou do morador aqui. Doutor, como é que ele... Porque tá incomodando o cara lá. Com Ele barulho, comprou de conversa. mandar. Ele Não, mas comprou de quando ele comprou mandar. não existia isso. Aí o que o Como é que morador ele tem pode que reivindicar fazer? o direito dele? Aí o morador tem que fazer o seguinte: notificar formalmente a administração do condomínio, verificar em que condições houve a instalação desse ambiente ali na cobertura, para verificar se foi precedido de um exame, de uma consultoria de engenharia, se foi precedido de uma alteração de destinação de área comum, com uma deliberação assemblear. Então o condomínio ele tem que entender como foi formatado e implantado aquele ambiente. Por quê? Porque se aquele ambiente ele foi implantado contra a legem, sem seguir esses protocolos, Peraí, calma, respira. Palavra nova. Control. legem, contra a norma, contra a lei, contra o normativo esperado para aquela área, ele pode solicitar sim a retirada desse ambiente colocado na clandestinidade daquela área comum, entendeu? Esse é o caminho que ele pode seguir. Agora, se seguiu toda a tramitação, se por exemplo, o projeto do prédio permitia que ali fosse usado aquele espaço. Tem um Aí quórum, né? Não, aí é um outro problema. Porque, por exemplo, Thiago, se é uma coisa que já existe, está previsionado dentro do projeto arquitetônico de construção do prédio, você, quando faz a sua aquisição imobiliária, você se submete às você tá condições aceitando, que aquele empreendimento foi construído. E aí é o problema que a gente tem com o salão de festa, o Diógenes sabe disso. Isolamento acústico de salão de festa. É um problema. A gente já tem várias decisões aqui do Tribunal de Justiça do Distrito Federal dando o ganho de causa para o condomínio. Por quê? Porque era uma situação pré-existente. Lógico que o condomínio ele precisa seguir algumas Mas tem os cautelas. limites, né? Tem os limites. Mas ele tem um limite. Limite Ele de não funcionamento, consegue de volume. parar. Tudo isso, exatamente. Tem que Aqui, ó, seguir gente, no padrão. O dedinho que quer aprender um pouquinho mais. Vamos lá, ó. Vou nossa- levantar aqui outra pauta que eu acho que é importante, que às vezes eu percebo muito em condomínio. Que às vezes os condomínios, eles buscam soluções e aí não pensam nas consequências pros moradores. Porque às vezes, é só uma pessoa. Então assim, às vezes não pensa em uma solução completa. No conjunto. Resolva uma situação que aquele cara que tá ali que se dane. vamos Ele dizer quer assim. fazer uma emenda. Porque o que acontece? Vamos ser sinceros, Thiago. A gente quer síndico, pode ser. Se a contabilidade, se a administradora erra, é culpa de quem? Sempre é da gente, mano. Síndico. É do Se o síndico. jurídico erra, a culpa é de quem? Síndico. Se a engenharia erra, a culpa é de Não, quem? não, nesse Síndico. caso, não. Se a Não, aí eu terceirizada protesto, erra, o porque- síndico. Porque é o Também, seguinte, né? se tem engenheiro do seu condomínio... Se o presta funcionário atenção. erra, a culpa é de Se tem quem, engenheiro do seu Thiago? condomínio, a primeira coisa que você faz é colocar a responsabilidade nele. Toda a vida é assim. Mas, Jorge, Tudo Não, bem, não, mas mas até não, chegar Jorge, aí, Não é fato. Diógenes. O fato é o síndico. Até se chegar aí, porque a gente quem já tomou contratou Da a engenharia chicotada. diferente. Comenta Não, aqui. quem Você contratou que é a engenheiro, que você engenharia foi o assiste, eu sei que você síndico. assiste. Pronto. Comenta Quem aqui. Você contratou acha que sim ou que terceirizado não? Não. foi o síndico. E Foi até sim. chegar Então, na responsabilidade civil fato, do prestador, até eu dizer assim, É. Diógenes, a gente tem um contrato, você errou no seu Você contrato. vai ser Eu já responsável. tomei porrada do condomínio inteiro como síndico. Não, eu concordo isso com todos É os ou não outros, é, menos com a Thiago? engenharia. É porque
Porque independente, eu acho assim. Menos que a engenharia. Não, com tudo, gente. Porque é o seguinte. O que acontece? síndico. Até chegar até se você ganhar na justiça, falar que você não teve culpa, você já levou a pancada. Você já levou Você a já porrada. foi. Porque agir. Não, mas é por isso que tem que Às vezes culpado. você já é julgado sem o Isso, negócio processo. que é o dia a dia. Seu Mas, direito de sabe Sabe por quê? defesa. O prestador, vou te contar qual a Tem que diferença. estar preparado. Vou falar qual a diferença pra você, você escreve aí no rodapé se não é. Sabe qual a diferença? Que o cara responde lá no escritório dele. Sentadinho, esperando chegar a audiência ou para a justiça. A gente responde no dia a dia. O cara olhando pra tua cara. O cara falando com você. Mandando mensagem no seu WhatsApp. Então, assim, preocupando. essa é a grande questão. A gente que recebe Isso é quem pancada. sente na pele. Mas isso aí é o Sente. O mapa não é território. Gostei de aprender isso agora. O mapa PNL, velho. O mapa Mapa não. não é território, tá vendo? Leva pra casa. Vamos que Aí vamos. sobe essa. Próxima pergunta, uma pergunta interessante também, que vai falar muito sobre isso. Lembrando, manda essa pergunta pro inteligênciacondominial@gmail.com. Eu quero mandar um abraço pra toda a Rede SPTV. Quem tá assistindo na Rede SPTV, vai lá no YouTuber também. Tem muito conteúdo bacana pra quem é síndico, pra quem é do Universo Condominial. 10 mil seguidores. Chega com a gente aí. Vamos lá, 10 ó. mil não é fácil, não. 10 anos. Vamos lá, ó. Milton. O título é Aquisição de Novo Elevador. Ó, coisa boa. Sou proprietário de uma unidade composta por 3 blocos. Bloco A, B e C. No bloco B, houve a necessidade de instalar um elevador. A convocação para a Assembleia é um novo elevador. A convocação para essa Assembleia ser feita só para o bloco B ou para os outros blocos também. No rateio, só participam os proprietários do bloco B? E aí, doutora? Depende, Thiago. Depende de como. É porque assim, a gente tem Baixou que a ser honesto. advogada. Então eu tava feliz, tava assim. Baixou a advogada. Saiu Só assim de intimidade querer. de síndico pra síndica ali, ó. Aí agora baixou o advogado e fica chateado. Porque assim, Thiago, independente da Eita. posição que a gente adota, se a gente está na qualidade de advogado ou na qualidade de síndica, eu sou muito razoável. Então, eu nem sou uma boa síndica, não. Porque dizem que advogados não são bons síndicos, né? Porque são extremamente legalistas. Mas nessa questão aqui posta, a gente tem que verificar como é que é composta essa convenção. Por quê? Existe aí no cenário condominial vários formatos de empreendimento com composições de receitas diferentes. Então, por exemplo, a gente tem condomínios que é dividido a área comercial da área residencial. E quais são as despesas diferentes também, que né? são rateáveis por esse ramo, essa ramificação do empreendimento. E essa questão do bloco B, se vai ser um elevador custeado exclusivamente com os moradores do bloco B, a gente precisa entender qual que é o formato. Por quê? Porque se for um formato único, por mais que a intervenção ela seja feita num prédio específico, ela faz parte de um complexo habitacional que precisa girar. Então, eu faço a convocação coletiva e o custeio é coletivo. Hoje é do B, amanhã pode ser do A, daqui a 3 meses pode ser do C. Se for previsionado que é um ambiente orgânico único. Se não é, se tem uma diferenciação, eu tenho que entender qual que é a natureza da intervenção que eu preciso fazer, alicerçado com o regramento do condomínio, para entender se é uma despesa que eu consigo individualizar ou se é uma despesa coletiva. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é estudar a sua convenção e seu regimento interno. Eu sempre falo isso. Assumir o condomínio, se debruça. Convenção, regimento interno e atas. Tem muitas atas que são deliberadas ao longo de outras gestões com orientações ou fixação de regras onde não está previsto nem na convenção e nem no regimento interno. E a gente, como profissional ou síndico orgânico, é nossa responsabilidade cumprir e fazer cumprir esses documentos dentro do condomínio. Boa, hein, Carol? Acho que ninguém precisa falar mais. Uma pergunta que eu faço pra você como pessoal de serviço, quando você chega no condomínio, você lê aquela ata? Ou você A convenção. Sim. Como é que funciona o Como condomínio? é que funciona, até porque é norma também da Vitalis, tá? Em relação à convenção, eu peço sempre para o síndico e passo para os meus colaboradores. Além do operacional e administrativo, tá a par de como funciona toda a logística do condomínio, os colaboradores também precisam saber. Por quê? A gente vê muitas coisas acontecendo dentro de condomínio. Eu posso usar determinada área a partir de tal horário. Hoje pode fazer mudanças no dia de sábado. Isso vai estar onde? Dentro da convenção. Né?
O morador tem 2 vagas de garagem, pode subir fulano de tal. Então, é necessário, gente, é necessário estudar a convenção tanto para você, prestador daquele condomínio, quanto colocar os seus colaboradores para estudar a convenção, para a gente eximir de problemas futuros. E até ajudar a gestão. Eu lembro, eu não era síndico na época, trabalhava vendendo serviços para condomínio. Teve uma síndica que obrigou a gente a ler a convenção com todos os funcionários. Ler e explicar cada situação. Eu retiro uma cópia, tem uma cópia colocada na própria portaria, quando tem portaria. Coloca uma cópia na portaria para os funcionários. Além disso, a gente faz uma visita para analisar onde tem os extintores, aonde fica as bombas, aonde fica os registros. Então, a gente faz toda uma análise, monta uma cartilha e entrega para esse funcionário e fica ali na portaria, para ele ter acesso e saber isso é bacana, quando isso é bacana ocorre porque problema. isso é legal, isso porque como eu já fui síndico, gestor de empresas muitos anos atrás, isso é ISO, né? Você cria o procedimento ali, rota de fuga, como é que funciona, se a bomba estragar, qual botão, quem ligar, que é uma questão de qualidade, um processo de qualidade que você utiliza nas empresas. Você pode trazer para o condomínio também. Eu acho que adequa bastante. Tiago, no meu 2º ano como síndica, né, quando a gente começou, eu comecei a verificar a necessidade, porque eventualmente a gente tem a rotatividade de portaria, alguém precisa sair, alguém que não é compatível com o nosso modo de gestão também às vezes é trocado. Enfim, eu notei essa necessidade. Eu criei um protocolo do empreendimento que eu sou síndica, onde eu tenho todo o resumo das principais atribuições, do que está permitido, do que está proibido, como é que tem que funcionar, quais são os sistemas de alarme de incêndio, como que desliga, onde é que ficam os reguladores de gás, porque são coisas que dão problema dentro do condomínio eventualmente. Você tem que saber desligar um elevador, você tem que saber ligar, qual que é o protocolo para poder ligar o elevador, como é que acontece, se algum morador ficar preso. E são coisas que nós, síndicos, podemos, alicerçado com as empresas terceirizadas, montar esse manual. Por quê? Porque quanto menos problema tiver na nossa portaria, menor a incidência de quê? Reclamação para o síndico. Então, assim, é 2 passos à frente. E não é somente reclamação, né, Priscila? Não, é protocolo de segurança, várias coisas. Entra a questão de processos também, né? Porque você pega e eu acho que pegando uma deixazinha de elevador, você entra numa questão, gente, muito séria. Muito. Você vê colaborador tirando passageiro de elevador. Não pode. Isso não pode. Isso é proibido. Para tirar passageiro de elevador, tem que ser ou bombeiro ou a empresa prestadora. Exato. Colaborador não tem. Não, mas é só trancar. Mas eu sou antigo, né? O discurso é esse, eu sou antigo, eu sei mexer. Isso. Não existe. Né? Mas isso cabe também às empresas se qualificarem e apostarem na parte de treinamento. Vocês têm que dar treinamento para os seus colaboradores. O colaborador que está ali no condomínio, ele precisa entender e saber como fazer e atuar em situações de riscos. Não é só eu vou lá e faço, tem uma briga ali de casal, eu vou lá me intrometer. Não, gente, é ligar para a polícia. Registrar, tem que ter livro de portaria, tem que registrar o plantão. O Thiago falou no início, primeiro a minha segurança, e é isso que eu falo para os meus colaboradores. Primeiro, a segurança de vocês, porque eu não tenho como assegurar outra vida se eu não tiver seguro. É verdade. Tem comentário, eu acho que você queria falar? Olha, eu acho que vocês elevam o nível do diálogo. Eu fico encantado assistindo. A gente está nessa bandeira aí, né, de popularizar a engenharia condominial, e eu vejo todos esses procedimentos, igual você falou da ISO, que é o que a gente faz nas obras, né? Para você ter a ISO 9001, 9002, você ter PBPQH, tudo isso na construção civil você precisa treinar pessoas. A gente faz um pouco disso no método, né, no Cinti Gestor de Patrimônio, que a gente tem uma aula maravilhosa com a doutora Priscila, por exemplo, que ela coloca você tem um protocolo, faz o protocolo assim, como é que você aperta cada parafuso, etc. Então, eu fico muito feliz de ver o debate e por você que está assistindo a gente, dá uma clica aí, comenta, compartilha, manda para alguém, manda para o seu condomínio, manda lá no grupo do condomínio. Tem grupo? Manda lá no grupo. Porque essas coisas têm que ser compartilhadas, né? Que existe como você treinar o condomínio para ter uma memória própria, para ter uma identidade, né? Você saber a que você pertence. Pensa, olha o tanto que é bacana que você está do outro lado, que tem seu apartamento. Você mora no condomínio fulano de tal, e lá a comunidade é assim, assim, assada, é bem organizada, entrelaçada.
o síndico não fica perdendo tempo com bobagens, né? Ele já tem isso protocolizado, é um sistema, o condomínio tem vida. É uma empresa, né? Entendeu? O É um condomínio CNPJ que ele não tem fins lucrativos, mas ele tem toda uma mobilidade social, ele tem todo um acolhimento à diversidade. E eu estou falando isso, eu vou te falar o seguinte, eu cheguei ontem no condomínio para fazer uma vistoria e a gente fez uma super modernização da área. Melhoramos as churrasqueiras, condomínio de alto padrão, melhoramos o salão de festa, eu fiz uma análise e vi que tinha um banheiro que não tem na área comum. E ele dava para dentro do salão de festa. A gente tirou essa porta e virou para fora, redirecionou o banheiro, porque a gente tinha que atender a legalidade de ter pelo menos um banheiro PNE, Acessível. que é o mínimo, acessível. Obrigatório. E teve uma influenciadora famosa que mora lá nesse prédio, que ela tirou uma foto, comentou, colocou uma criança no stories dela para comentar que estava errado, porque a plaquinha ela é assim, homem, mulher, cadeirante. Quer dizer o quê? Banheiro PNE, unissex. De uso misto, unissex. E a pessoa estava ensinando para a criança que pode homem, que pode mulher e pode cadeirante. E o pessoal protestando erroneamente, assim, discriminando o cadeirante, mandaram um e-mail para a síndica dizendo para ela retirar esse negócio de PNE que não é obrigatório. Eu falei para ela, pode ficar tranquilo, porque a gente tem assistência mensal, né? Que eu vou fazer o relatório e vou endereçar para todo mundo no condomínio. Se precisar, a gente vai lá dar a palestra e explicar para eles. Então, você que tem áreas comuns no seu condomínio, que tem uso do banheiro, se você tiver apenas um banheiro, adivinha, ele vai ter que ser PNE unissex. Se você tiver 2 banheiros, você vai fazer um feminino e um PNE unissex. Se você tiver 3 banheiros, você vai ter um feminino, um masculino e um PNE unissex. Você nunca vai tirar o banheiro PNE unissex, porque ele é o primeiro de todos. Simplesmente por uma questão de inteligência. Ele atende o cadeirante unissex. Ele atende você que não tem deficiência nenhuma unissex. Então ele é o único. Se tem só um, ele vai ser PNE unissex. Entenda isso. Primeiro a gente vai acolher aquele que suporta todos. Depois algo específico para você. Aí, ó, tá bom? vendo, Jorge? É isso que eu E falo. Aí, fica um monte de gente aí. Quem ouviu? A blogueirinha foi lá, fez filmar. Eu agora quero ver, porque o Jorge tem coragem. Eu tenho coragem de falar uma blogueirinha. Se você quiser falar pra mim, eu falo. A blogueirinha agora, vai lá, faz na rede social pedindo desculpa. Porque Duvido que falta, vai falta de o condomínio jeito é nenhum. isso. Só bate, que a gente tá falando, Jorge, às vezes é isso. É. Aí, ó, ela fez a filmagem, não tem. criou um bafafá no condomínio, Exatamente. não sabia a norma. Quem recebeu a pancada? A síndica. síndico. E o síndico está corretíssimo. Isso. E eu vou Vai falar- lá, blogueirinha, faz um vídeo, por favor, pedir desculpa lá, falou, eu errei, parabéns pela nossa síndica, está fazendo a coisa correta. Gente, antes de falar alguma coisa, pensa, busca a norma, porque às vezes você vai bater no inocente. Procura ué. entender, pelo menos, o que está acontecendo antes de você... Pergunta. É porque as pessoas, Thiago, elas tomam como verdade aquilo que lhes convém. Então, às vezes, a gente está mostrando, a gente está Envolveu uma criança, a tadinha. gente está esfregando Não, na cara envolveu- e não tem pois jeito. É, pois Gente, é. eu vou abrir um parêntese aí. Eu, como mãe Você que era blogueirinha? atípica, como mãe atípica, Ó, tá? o canal é É uma Beatriz. situação que... Aí, ó. Beatriz, Catarinipe, com 2 E no final. Beatriz, vamos lá, né? Vamos ajudar? E aí eu vou falar pra você como mãe atípica de um adolescente com deficiência, tá? Não é um adolescente especial, é um adolescente com deficiência. Toda vez que se trata desse assunto, mexe com a gente, né? Não como é? mãe. Você tem que Respirar, né? respirar. Ontem eu tive uma situação bem parecida, que eu fui levar meu filho num banheiro, busquei ele na escola, e aí eu parei numa lanchonete e fui entrar no banheiro feminino junto com ele. E aí um rapaz veio e parou e falou assim, não, aí você não tá vendo que é um banheiro feminino? Você não pode entrar com ele tem que ir no banheiro masculino. Eu falei, Falei, então faz o seguinte, você sai da onde você tá e leva ele. Então, só foi abrir um parênteses, mas eu falo pra você, blogueirinha. A LBI tá aí pra qualquer um. Pra qualquer um estudar. Se você não sabe o que é um banheiro PNE, antes de falar asneiras nas redes sociais e influenciar pessoas De forma errada, né? de forma forma errada, errônea. Pesquisa. Cada um no seu quadrado, né? Tá? Não, e assim, Fala tudo bem, não. beleza, fez. Mas seja humilde pra lá e falar assim, eu estava errado.
né, vou buscar mais, tá aqui a informação correta, porque é assim que a gente vai corrigindo. Eu acho que é subgestão. Thiago, errar faz parte. Agora, eu não posso permanecer no erro. As pessoas têm a boba confusão de entender que humildade é você andar de roupas velhas, se desmerecer, sabe, achar que você não merece as coisas, não poder falar bem, não poder falar que você está bem, sabe, não poder falar que você tem problemas, que você tem dívidas, que você está pagando. Todo mundo passa por isso. Eu passo por isso. Todo mundo passa por isso, né? E quando a gente fala dívida, não é só dinheiro, não. Você tem dívidas emocionais, você, sabe, tem um monte de coisa na sua vida que você queria fazer diferente, que você não aceita bem. Às vezes você não aceita bem o pai e tal. Mas qual que é o lance? A humildade não está em você estar com a camisa mais simples e eu estar de terno, sabe? Isso está em você ter o autodiscernimento de se permitir errar. Primeiro você perdoa você, porque quando você não se perdoa, você não perdoa mais ninguém. E aí você reconhecer, e tem um passo para corrigir, porque você fez uma coisa ruim, então foi um passo negativo. Você dá um passo positivo, você vai para onde? Ponto de equilíbrio, você zerou a conta. Para você melhorar, você precisa dar um passo à frente. Agora que você entendeu que essa questão do banheiro PNE é o primeiro que você tem que ter, você tem que ir lá e fazer um elogio para a sua síndica, colocar no seu blog de novo, gente, eu entendi errado, porque eu estou lendo a placa do meu jeito, sabe? E eu quero incentivar, eu quero parabenizar, eu quero elogiar a parte da engenharia que orientou a síndica na obra, porque o nosso convênio está mais moderno, está cumprindo o regramento norma, né? Jurídico. Nossa síndica está de parabéns, fez uma obra econômica, trouxe para a gente a obrigatoriedade da acessibilidade, faz o elogio, coloca a foto do banheiro lá, e tá tudo certo. Ainda vai ganhar milhões de likes. Vamos agora atenção para quem merece. Qual é o nome da síndica? Luciane. Vamos bater salve de palma para a síndica Luciane, que segue a regra aí, ó. Parabéns, minha amiguinha. Ó, já fica com o convite de você vir aqui no nosso quadro de síndico para síndico, que a gente acolhe o síndico aqui, é sobre isso. É isso que a gente fala, Jorge, às vezes. Você faz a coisa certa e mesmo assim. E o que é pior, a pessoa não tem coragem de ir lá falar. Porque o certo é o seguinte, ela falou publicamente. Ela deveria pedir desculpa também. Publicamente também. Porque o dano já foi causado. Não, e pior, né? Porque sai uma negativa e ainda dessa. usou uma criança, porque a gente ainda tem maior aí. Você pega uma criança e utiliza uma criança. Causa comoção, né? Mas sabe o que é ruim? É porque, tipo, você mora lá, aí você fala o nome do prédio, você fala um negócio que você tá mais errado, tá mais por fora do que casca de camarão, né? Tá igual casca de tartaruga, tá passando longe. Por isso, cuidado com o tal do buscar o lado. E aí você vai pra internet, solta essas bobagens, né? E você vai ter um monte de comentário lá, de gente que vai estar te apoiando, que vai estar sendo idiota que nem você foi, entendeu? Desculpa falar. Mas é verdade. Eu sou um cara, realmente, eu não gosto de palavras assim, mas você fazer uma idiotice perto das pessoas que te conhecem, você tem uma chance que as pessoas gostam de você, elas vão orientar, né? comentar. Agora, você expor uma comunidade de uma forma que você está se mostrando como ridículo, mas primeiro você jogou pedra, né? Então, não pode fazer assim, porque o que ganha com a questão? Se fosse uma pessoa que quisesse realmente uma transformação no condomínio, ia fazer como? Ia falar, olha, como é que é isso aqui? Ferra pra síndica. Tá certo isso? Eu me incomodei, meu filho entendeu errado, sabe? Como é que é essa... Vai entender o negócio, ouvir com empatia para transformar. Não precisa nem falar com a síndica, aí, né, Jorge? Na internet tá aí. Não, pois é, mas se você quiser ultrapassar um pouquinho, vai ali no chat GPT, ao invés de questionar, que ele te dá ao invés de impor, né, a questão vai, seja como o Thiago falou, pô, não é só dele, vai lá tentar saber o que, porque... Não, gente, assim, não, acho que pode pegar o telefone, ligar pro síndico, perguntar, humanizar um negócio, porque o síndico é de carne e osso, que nem você, gente, entendeu? Assim, por que é assim? Por que é dessa forma? Então, assim, a gente começar a entender e compreender as coisas. Porque, assim, bater é fácil, irmão. Isso aqui é uma questão que ultrapassou o limite do quê? Do grupo de WhatsApp. Que é o grupo de WhatsApp. Essa questão. Tem mais de 1 milhão de seguidores. Começa a conversar com quem? Mais de 1 milhão de seguidores. Pois é, mas aí eu acho que tá na hora, eu falo você, tá na hora de quê? A gente começar a valorizar os nossos síndicos. Eu também acho. Porque é isso que eu falo, é muito fácil. Por isso que a gente falou, Jorge, eu falo, vamos prestar isso pra mim. Eu falo o quê, ó? Faz direito, sabe por quê? Que a pancada é nossa. É igual eu falei, o prestador de serviço vai responder no quê? No cantinho do escritório dele. A gente não, o cara vai vir você, o cara vai cobrar de você, o cara vai apontar o dedo. E mesmo assim, se na justiça comprovar que você não tem nada a ver, já ficou a fama. Já. Então tem coisa que não volta mais emocional. Dá uma lida aí pra você ver no comentário, no post que ela fez aí, ó. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Escreve aí. Depois eu vou te mandar, se você quiser botar no vídeo. Os meus prestadores de serviço sofrem na minha mão, sabe por quê? Porque eu procuro entender como síndica tudo, todos os desdobramentos, todas as possíveis perguntas. Eu aperto meus prestadores de serviço no nível.
alto demais, sabe por quê? Porque eu vou ser Não, apertada vamos lá lá. na frente. Vamos lá, o que ela falou aqui que eu acho. Vamos colocar fogo. Não, vamos lá, não, eu acho que tem que trazer os fatos aqui. Ela botou a plaquinha, 40 minutos levou pra ensinar, pelo que eu entendi, eu acho que a criança, uma coisa errada, né? Pra começar aí. E o comentário dela, ó, próximo passo, achar uma nova síndica para esse prédio, porque essa realmente não sabe administrar. Agora eu vou além, gente. Deixa eu dar uma olhada. Vou além, ó, pessoal. Até Você eu que tá quero aí, ver, que eu não você vi. acha que você tem que tirar o teu síndico só porque ele errou numa placa? Que avaliação é essa? Mas a placa Que... tá certa. Não, né? mas e vamos lá, não, eu quero ir além. Se tivesse errada, você acha que a gente pode condenar alguém porque... Não, eu tô falando assim, se tivesse errada, vamos, Não, entendeu? pois é. Porque se assim, tivesse errado, não você era acha- motivo, ainda mais você tentando tirar acertando. Porque, tipo assim, imagina, cadê, gente, a quero avaliação até da ver. gestão, ué? Gente, vamos lá. Eu vou precisar ler o contexto, tá? E fulano que azedou e arrancou a plaquinha Arrancou? de todes, não vamos entrar nesse mérito, do banheiro do condomínio. Gente, peraí. Será que dá zoom aí? Dá pra ver? Dá pra ver? Não, o Thiago põe no vídeo, dá pra recortar não, Thiago? Dá pra Deu ver? aí? Olha a plaquinha de todos que ela tá dizendo. Tem Aqui, nada a ver, pô. A plaquinha de... Banheiro masculino, feminino e PNE. Eu acho que ela isso nunca aí. frequentou uma escola na vida pra colocar no Cuidado, porque serviço. são mais de 1 milhão de seguidores, vão saber disso aí, hein? Eu quero que venha aqui mesmo. Aqui, ó. Pelo Gente, amor de Deus. Quer direito de resposta? Vem cá. pessoal, sim, Liga aí, vamos conversar. é o que me assusta mais de tudo isso. Sabe o que me assusta mais? São pessoas alfabetizadas. que eu Não, tô mas falando, sim. cara. Pessoas Sabe- de Jorge, nível acadêmico. sabe o que me assusta mais? Não é? É a pessoa. Vamos lá, se tivesse errado, que não está, mesmo se tivesse errado, isso não é motivo para você querer tirar uma síndica. Muito mais passar vergonha na profissional, né? Porque assim, gente, Porque errar do jeito faz que você parte. é um adulto que Vamos não sabe avaliar. ler uma placa de PNE banheiro unissex, Não, e você aí- não pode condenar um síndico porque ele não Aí- sabe colocar uma placa de sinalização. Porque se você no seu meio social, em plena idade moderna, assim, vamos dizer assim, na flor da idade da pessoa, entre os 30 e os 40 anos, né? Que é o caso da não pessoa. souber o que é uma placa Você não souber interpretar uma placa de banheiro unissex e PNE, é fora da razoabilidade quando você para olhar para isso. É E sem ninguém tá apontando o condições. dedo para você assim. Na verdade, foi você que fez assim, ó, eu não sei. Verdade, E mostrou aí. para todo mundo. É só então você agora busca de like, você pô. vai suportar Ó, que essa ponto questão chegamos? da crítica. Hein, doutora? Doutora, Que diga. talvez Não, ninguém nós vamos ter fizesse agora assim. que doutora, vamos ter que O que agora você criar achou, uma mudada doutora? de like. Doutor, agora estamos ferrados. A pessoa vai buscar o condomínio para buscar like. Não, é porque eu acho assim. Eu acho que primeiro ela tem que entender qual que é o ambiente, qual que é o projeto arquitetônico daquele condomínio. São quantos banheiros? Banheiro Porque social. o contexto dela aqui foi trazer uma outra questão, que é a questão de utilização de Não, banheiros. você tá sendo boa, Gizinha. Você não quer ser processado. Ela falou aí, ó. É, Vamos gente, buscar eu tô outra fazendo a síndica. leitura. Tudo É, bem, não, ela fez. ela discrimina a síndica. Ela É, fala a que a crítica, síndica. né? Mas aí ela pecou quando ela não foi entender por que no condomínio dela Só tem só tem um banheiro. Porque lá a questão é porque só tem um banheiro. Não tem outra forma de fazer uma composição de banheiro. Diferente quando você vai no shopping center, onde você tem um espaço que você pode definir o que é para cadeirante, o que é masculino, o que é feminino, o que é infantil. Porque banheiro infantil dentro de shopping, eu acho que tem que existir. Eu sou mãe. Eu acho que tem que existir. Então, são coisas que a gente tem que ponderar de acordo com o ambiente. Esse prédio específico, o Diógenes falou que só tem um banheiro no salão de festas. Não, então, não tem não, outra tem Nem dois. opção. não tinha. Não Não, assim, tinha. vou explicar. Foi Vamos lá, adaptado vamos aí, ó. Deixa eu entender, trazer a então. realidade Vamos para vocês. lá, essa é Texto boa. não é contexto, né? Uma das coisas da nossa metodologia, então vamos explicar aqui na prática. Vamos Imagina lá. o seguinte, você tem um salão de festa, que ele tem um banheiro tá no salão de festa com um masculino e um feminino. Só que aqui do lado de fora do salão de festa, você tem uma porta de acesso para a área da churrasqueira, que às vezes a churrasqueira está lá e o almoço está acontecendo aqui na área fechada. E também tem a área aberta. Mas essas duas áreas ambientais, elas usam esse mesmo banheiro de dentro do salão de festa. Certo? Então, o que a gente fez? A gente tem um banheiro feminino que a gente tinha que preservar e o outro tinha que ser PNE e para poder ser funcional, Pra teria que atender ser unissex. ué. Então, a porta desse banheiro nós viramos para fora do salão de festa. Você sai
acessa o banheiro da churrasqueira. Que atende todo mundo, né? Todo evento. Você vem, acessa o banheiro. Então atende todo mundo e ele está na área de circulação de área comum do condomínio. Porque o condomínio tem que dar acessibilidade para todos ali. Se o condomínio tiver que ter só um banheiro, esse banheiro será um PNE unissex. Pronto. Esse é o básico. Essa é a explicação que você precisava ter. É. O seu empreendimento tem uma limitação de espaço que não Exatamente. pode comportar um banheiro feminino, Um banheiro masculino, um banheiro PNE. Não Escreve tem aqui os espaços Instagram dela, que eu vou divulgar agora para todo E mundo. por Eu isso quero ver o movimento foi agora, feito gente. dessa forma. Brasil, As pessoas também têm que saber Rede passar SPTV. informação. Gente, vai lá no Instagram dela, eu vou falar aqui, porque eu não tenho medo disso aí. Vai lá e deixa o seu comentário. Não é pra gente ofender ela, mas que ela reconheça o quê? Ir lá e fazer uma justificativa. Agora, sabe o que tem que falar? Vai no seu post aí, no seu Instagram, no seu story, fala assim, ó, não precisa mais de síndica não, porque nosso condomínio é bem administrado, com a síndica que tem informação. Porque você imagina agora, todo mundo no condomínio pegar uma postagem e falar que é a cabeça do síndico, meu irmão, não dá, né? Então, ó, vamos, ó, segue lá, galera, o post, ó, é Beatriz Catarine EEP. Vou botar na descrição aí, porque é o seguinte, ó, gente. Já está ali, ó. Já segue lá. Ó. E outra coisa, que eu quero, gente, ó, não é vocês serem ofensivo, é vocês colocarem lá para ela entender e compreender, para buscar mais informação, porque ela atacou uma pessoa que já é complicado, quem é síndico, já foi síndico, sabe como é que é? Consultoria, de né? graça. Ela atacou de graça. E outra coisa, mesmo que tivesse um motivo, procura a sua síndica, procura o teu síndico do seu condomínio, conversa com ele, busque entender. Porque se ele errou, ele vai corrigir. Isso é uma questão profissional. É uma questão de você se reconhecer em o quê? Que você está no momento de aprendizado, faz parte. E vamos para o nosso patrocinador, senão é dinâmico, né? Vamos lá. Isso aí é dinâmico. Se eu não pago a conta aqui, né, Silas? Blogueirinho não paga minha conta não, aqui, ó. Eu perdi minha cabeça agora. Vamos que vamos, ó. Desce Condominial, aumenta aí, ó. Desce Condominial, pessoal. A maior garantia do Brasil. Essa aqui, 30 anos garantindo condomínio. E ela lá, quando dá com informação correta no Instagram dela, @Desce Condominial. A melhor do Brasil. Próximo, Silas. Ó, Cicobi DF1000. Esse banco aqui ajuda o síndico, não perde a cabeça não. Ele ajuda a gente ficar tranquilo no dia a dia do condomínio, pessoal. Cicobi DF1000, a melhor agência do Brasil. Segue aí, Ju. Dá essa dica aí, Beatriz, pro pessoal, ó, os síndicos aí. Vamos já seu Instagram, 1 milhão de pessoas. E vamos lá. Próximo aqui é a minha amiga Gabriela. Essa aqui conhece, tá? Essa aqui conhece, 30 anos, só administrando condomínios. Gabriele, Facilite, ponto condominial. Tá no Rio aproveitando. Um abraço pra Gabriele e pro esposo dela, que estão botando em dia a NR1. Cuidando da mente. Por isso que cuida da mente. Facilite, ponto condominial. Próximo, meu amigo Silas. Vou Vitalis, deixa aqui minha amiga falar, fica à vontade, amiga Carol. Então, a Vitalis é uma empresa de terceirização. Nós trabalhamos com todo o segmento de limpeza, conservação e portaria. Você síndico, empresário que tem escritórios, consultórios e quer receber aquela proposta personalizada e que atenda de fato às suas necessidades, podem me chamar. Vem aqui, me chame para um café, uma visita técnica, que eu vou trazer soluções para o seu empreendimento. Segue lá! Vitalis, limpeza e conservação. Próximo, minha amiga! Meu amigo Silas. Qual é o próximo, amigo Silas? Minha amiga Lisiane, essa aqui é especialista em economia, tá dando uma aula até pro Jorge lá, porque ela é fera. A minha amiga Lisiane vai estar conosco aqui uma vez por mês e falar de seguro condominial. Isso aqui é uma matéria importantíssima pro seguro do seu condomínio. Inclusive tem a nossa playlist aí, Seguro Condominial, com vários vídeos, vários programas falando sobre seguro. Isso aqui é importante, sim, pra você conhecer. Procura a Lisiane, que ela é especialista atual, forte corretor seguro. Qual é o próximo, meu amigo Silas? Olha, deixa o Jorge falar do programa dele. Olha aí, Condominial Engenharia, um Instagram próprio para você que está cheio de dúvidas aí sobre a parte das obras do seu condomínio, sobre a fiscalização de obras, sobre editais, sobre a parte de normas de segurança do trabalho, sobre posicionamento, liderança, toda aquela sabedoria que você precisa, a gente encontra nessa comunidade que a gente formou com a doutora Priscila, com o doutor Cláudio, com o Tiago, com a minha amiga aqui da Vitalis, com a Gabriela da Facilite. É um Instagram para você clicar e compartilhar e aproveitar essa onda da engenharia condominial aí no seu ambiente de trabalho. Ajuda muito para você se proteger. E a gente está com aquele evento maravilhoso da Jornada do Síndico. São 4 aulas específicas, uma da parte de responsabilidade civil, a outra da parte de obras e manutenções.
a outra da parte de estratégia de comunicação e a outra da parte de liderança e posicionamento, que é no dia 29. Então, hoje, dia 15, né? Dia 22 e dia 29, você tem a jornada do síndico gratuito com certificado online para você. Tem mais algum, meu amigo Silas? Vamos lá pagar a conta. Quero mandar um abraço pro pessoal da Rede SPTV. Tá? Toda segunda-feira, 19, 20 horas. Gente, vamos lá no site. Não podemos se calar, pessoal. Vamos nos unir. Tem várias pessoas que moram em condomínio, várias pessoas que são síndicos, já foi síndico. Vamos nos unir. Essa é a gente se unir. E é igual eu falo, não é chegar lá para meter a peia nela, não. É para a gente mostrar a informação para ela, que ela possa entender, compreender e fazer um post agradecendo a síndica que ela tem. Porque a síndica dela fez um trabalho de qualidade. Não dá para a gente agora sair do grupo do WhatsApp, a gente apanhar no grupo do WhatsApp, agora apanhar nas redes sociais também, de graça. Exatamente. Não dá mais, né, doutora? Pessoal, seguinte, a ideia aqui é a gente movimentar que a síndica tenha a valorização dela, porque ela deu um passo à frente, atualizou a norma de acessibilidade e trouxe conformidade legal para o condomínio. Ela está executando a função dela perfeitamente. E está atendendo a ideia coletivo, aqui não é ofender a Beatriz de qualquer forma. Jamais. É entender que o post dela é interessante, que é uma forma educativa, que muita gente que também compreende da mesma forma que ela, que comentou positivamente sobre o que ela falou, aprenda sobre aquilo estar errado e que não perpetue o erro, porque muita gente se sente discriminado com essa questão. Você já tem as vagas de autismo que têm que ser preparadas, você tem falta de vagas em condomínios que você abre a porta do carro para pessoas circularem, para deficiência, você tem uma falta de comorbidade social tão grande que em 2014 aprovou a lei, se não me engano, chama 14.839, que ela imputa a responsabilidade sobre obras novas no Estatuto das Cidades. Quando você vai fazer uma obra nova, a calçada tem que dar continuidade à acessibilidade que já tinha. E se não houver, as duas edificações têm que entrar em acordo para poder deixar a calçada alinhada. Por quê? Isso é uma realidade muito grande para quem mora nas capitais. Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, as pessoas se sentem muito constrangidas. E é independente do poder aquisitivo. Porque as edificações mais antigas têm uma grande dificuldade de fazer isso, o síndico tem baixa consciência sobre isso, a Assembleia rejeita qualquer obra que eles não acham justo. Verdade. E aí não é necessário que você esteja numa cadeira de rodas para você entender a dificuldade que o outro já está vivendo. Gente, ó, é assim que a gente evolui, é olhando para o que tem que ser feito. A gente vai estender o programa um pouquinho, porque isso também é importante. Tem uma coisa importantíssima. 10 anos atrás, eu comecei esse programa na rádio. E aí teve um tema lá de acessibilidade. E eu, naquela época, não conhecia muito, fui pesquisar. E aí eu encontrei um artigo interessante no cara de São Paulo, falava assim, ó, acessibilidade não é só para quem tem necessidade especial, é para todo o coletivo. Para todo mundo. Porque um dia você pode fazer uma cirurgia, um dia você pode receber alguém. Então, assim, não é porque não te impactou diretamente, é que não vale. Mas toda vez que a gente volta o coletivo para a humanidade, é melhor para todo mundo. E você está perfeito hoje, né? Quem sabe amanhã? Que será o banho de piscina, a cachoeira, a queda de moto, o acidente, Deus o livre, lógico que está falando disso. Mas se esses aparelhos de acessibilidade existem, são por pessoas comuns que tiveram problemas. São por pessoas que nasceram com problemas que nós devemos compreender. E nós então, que temos que acolher nós isso estamos e melhorar. passivos a essa situação. A acessibilidade, gente, é investimento. Eu falo porque eu já passei por isso. Não, e é obrigação legal. Para começar, né, doutora? Exatamente. Não, é obrigação legal. Acabou, é legal. É obrigação legal. Vamos só entrar aí, só uma deixazinha dessa questão da acessibilidade em relação de vagas prioritárias. Muitas das pessoas vêm lá na vaga preferencial, vai ver um cadeirantezinho, uma imagem de um cadeirante e liga automaticamente. Eu estou falando isso porque eu já vivenciei isso em pele, tá? Ah, não, é ali aquela vaga é para cadeirante. Não, ali é um símbolo falando que é uma vaga para pessoa com deficiência. Pode ser qualquer um. Pode ser com síndrome de Down, pode ser com autismo, pode ser com esquizofrenia, que é aquela pessoa tenha qualquer tipo de deficiência, ela faz-se utilidade daquela vaga. Então, ela não precisa estar estampada na cara dela ou então com um adesivo, uma placa dizendo que a pessoa está com deficiência. Se ela estacionou ali, gente, deixa ela responder. Pessoal, estamos na reta final. Cara, eu amo o programa porque é o seguinte, eu falo, por isso que o programa não tem roteiro. O roteiro aqui é na hora aqui, né? E assim, então a mensagem final vai para Beatriz. Deixa uma mensagem final para nossa amiga Beatriz. Segue lá, gente, ó, Beatriz Catarina EP.
E igual eu falo, a ideia é a gente humanizar até as respostas. Bota a resposta lá, buscar conhecimento. Cobra que ela agora vá lá e valide a síndica. Não é porque por dó, não, porque a síndica está fazendo um trabalho de qualidade. É muito fácil você botar no post aí, vamos pegar a cabeça da síndica. E você não tem coragem de ser síndico. Porque tem muitas pessoas em condomínio, sabe o que faz? Bate e sai correndo. Ou pior ainda, não procura aquela pessoa para conversar como seres humanos, para buscar entender e compreender a situação. Então, toma cuidado, gente. Vamos ter cuidado. Porque é muito fácil lá no grupo do WhatsApp você falar um monte de coisa. É muito mais fácil ser na rede social e você não procura aquela pessoa que, primeiramente, antes de ser síndico, somos seres humanos. Cadê a humanidade, cara? E outra coisa, eu vou falar, e mesmo se tivesse errado, vai conversar com essa pessoa, dê a oportunidade dessa pessoa corrigir. E eu estou dando a oportunidade para você, Beatriz, se quiser vir aqui no nosso programa, sentar e conversar, porque é sobre isso. Humanidade é eu entender e compreender e ajudar o outro. É você pegar o que você tem aí de milhões de seguidores e incentivar essa prática que é tão sofrida no Brasil. A verdade é essa, porque tu chega para alguém, ixi, cara, vou ser síndico, ninguém quer. Porque não é mole, não. Você está no dia a dia ali, recebendo pancada, responsabilidade que a gente assume, porque faz parte da profissão, então assim que a gente possa entender e valorizar. Por isso que eu criei o quadro de síndico para síndico, por isso que eu falo toda vez aqui, cara, você é bem-vindo aqui, síndico. Eu compreendo que eu estou 10 anos nesse ramo, eu erro várias vezes, mesmo depois de 10 anos eu cometo erros, às vezes que eu vou lá e falo, estou errado, tem que pagar alguma conta? Se tiver, vamos pagar, porque faz parte. E lembre-se, antes de ser síndico, todo mundo é ser humano. É isso aí, meu amigo. Todo mundo é ser humano. Carol, fica à vontade, dá essa mensagem final aí. Beatriz, errar é humano. Permanecer no erro é burrice, tá? Então, todos nós erramos, mas nós precisamos reconhecer o erro. Esse condomínio e essa síndica teve uma atitude louvável, tá? Porque um banheiro PNE, ela não está fazendo um favor a ninguém. Ela está cumprindo com os direitos da pessoa com deficiência. Ela está seguindo normas para implantar aquele banheiro aqui naquele lugar. Então, aqui, como o Thiago falou, o espaço está aberto para você, tá? Se encha de humildade, vem aqui, assuma o seu erro, fala, eu errei, obrigada por terem me ensinado o certo e parabéns para você, síndica, que está seguindo, né, a lei da inclusão. Parabéns a todos aqueles que fazem valer a lei da inclusão. A pessoa com deficiência, ela não está pedindo nada. Ela só está pedindo que ela seja aceita como ela é. As condições que ela precisa, né? Que a gente possa acolher. É igual eu falei. É isso aí, ser humano. Como o Thiago falou, né? Tem uma comoção, tem um apelo. A gente não quer que a Beatriz se sinta constrangida por nada. Simplesmente que a gente corrija isso e que você aproveite para disseminar agora o assunto correto, né? A gente corrigiu, errou com 1.000, acerta com 2.000 para poder zerar a conta. E, síndico, a gente tem sempre conteúdo assim para você em @condominial-engenharia. Clica lá, você vai estar comigo lá, Engenheiro Diógenes Suete. Tem a jornada do síndico, que você tem muito conteúdo parecido com esse, que vai te dar ferramentas para você trabalhar no dia a dia. Quanto mais você aprende, mais liberdade você tem, menos erros como esse da Beatriz você comete e mais acertos como o da Luciane você vai conseguir fazer, porque eu ensino você até pedir essa orientação lá no DF Legal, lá na Secretaria de Acessibilidade da sua cidade, da sua prefeitura, tá bom? Bom demais. @condominial-engenharia. Doutora, fica à vontade aí, mensagem final. Minha mensagem final é que, antes de você crucificar qualquer síndico, procure entender a dinâmica do empreendimento que você reside, quais são as limitações arquitetônicas do empreendimento, procure entender afinco se teve o acompanhamento ou não dos profissionais técnicos habilitados na área, sejam os advogados, sejam os engenheiros. É isso que eu acho que tem que fazer. Eu acho que a questão tem que ser procurar entender tudo e toda a celeuma, e isso se aplica em qualquer tipo de empreendimento, para qualquer tipo de problema. Procure sempre a informação pelo canal oficial. Depois que você receber a sua informação pelo canal oficial, você, de posse dessa resposta, você faz o que você quiser.
Entendeu? Mas oportunize as pessoas para que elas expliquem, para que não haja ruídos de comunicação que abalam imensamente quem está na qualidade de síndico. Sofre muito, é perseguido. Né, Tiago? Não é fácil ser tem que síndico. entender a primeira vive. coisa, você não Só está quem sozinho. vive. Exatamente. Você não está sozinho. Quando as pessoas não querem denunciar as coisas, é porque tem coisa errada e você não pode ser conivente. O síndico nunca vai poder agir às margens da lei. Você está representando a responsabilidade legal. Você é conhecido assim, responsável legal pela edificação. Tudo que está dentro da edificação que está certo, mérito para você. Tudo que está errado, demérito para você. E você... É mais ou menos por aí. E você, que é um condômino que tem um síndico bom, vai lá, bate no abraço dele Apoia. e elogia. Sabe Quem por não quê? apoia os bons? Porque você está dentro do empreendimento onde mais de 90% das pessoas que gostam e que estão satisfeitas, elas não vão falar para o síndico que ele está no caminho certo. Mas aquele 4, 5% que quer perturbar é quem tira o sono do seu síndico. Então você acaba perdendo um bom síndico por essa falta de apoio. Por quê? Animosidade. Porque quando a gente é apoiado pelos nossos moradores, por mais que a gente não agrade 100%, que a gente não vai agradar nunca, é inerente do ser humano, mas você tem a colaboração da massa condominial apontando que você está no caminho certo, não é validar o trabalho de ninguém, não. É apoiar, é ser uma pessoa que dá um ombro, que é empática. Pronto. Então, se você pode fazer isso, vai lá. Seu síndico não tá esperando, não. Manda uma mensagem para ele. Chefe, ó, o negócio aqui do condomínio tá bacana. Você tá no caminho certo. Obrigado aí pela sua colaboração. É isso aí. Você não sabe o tanto que você vai ajudar esse cara que tá na frente do seu E condomínio. assim, gente, é igual eu falei, se for pro outro lado, faça com humanidade também, É. chegue e converse. É igual eu falo, aqui não é sobre eu gostar ou não gostar das pessoas, é sobre eu avaliar um trabalho. É sobre eu entender e compreender, beleza. isso É igual eu aí. falei, uma plaquinha, mesmo se estivesse errada, vale a cabeça do síndico? Pelo amor de Deus, né? Vale uma aproximação e orientação, não é verdade? Então, Tá sim, eu errado, acho que é muito meu sobre condomínio, isso. Eu moro aqui, a síndica está ali. Eu nunca dei uma força para a síndica, aí agora que eu E vi uma outra coisa, coisa. que eu acho que está errado, É. eu não vou dar uma força. Agora Qual- que você viu que está certo, vai lá, se Ó, desculpe e elogia. Porque são poucos condomínios que têm feito isso aí. Vamos encerrar com o nome da síndica? Luciane, Luciane, parabéns. Vamos encerrar o programa Isso aí, hoje. Luciane, Em parabéns. sua homenagem, que o salva de palma pra você. Parabéns por tudo, porque eu sei que você tá passando não é fácil. Porque as pancadas vêm e ninguém tem coragem de ir lá falar, ó, beleza, bom trabalho. Porque funciona desse jeito. Vambora, Luciane, ó. Parabéns Falou, pelo seu Luciane. trabalho. Valeu, Obrigado. pessoal.